paz do Senhor. Tudo bem, crianças? Vamos a mais um culto infantil para a glória do nosso Deus? Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada, papai. Nós queremos agradecer, obrigada por mais essa oportunidade, meu Deus, diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, somos gratos. Gratos por esse momento, poder estar aqui, adorando, glorificando o teu nome e aprendendo de ti. Essa é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Peço ao Senhor que venha abençoar a cada um que está agora na sua casa, no seu lar, para participar deste culto. Separou um tempinho para ouvir, Senhor amado, de ti. Que o Senhor venha abençoar essas crianças, os seus familiares, os seus responsáveis, que a bênção do Senhor venha sobre o lar de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos louvar ao Senhor? Hoje nós vamos louvar o hino Pare. Você já conhece, né? Então vamos louvar? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Amém? Nós estamos falando sobre missões. Missões, né, crianças? O que é missões? Missão é o ide do Senhor. Né? A palavra do Senhor fala que existe um versículo, né, lá na Bíblia que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas, as boas notícias, né, do nascimento, da morte e ressurreição do Filho de Deus, que é Jesus. Então existe uma ordem bíblica: ide para todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, né? E missões é isso. É falar do amor de Deus, como Deus amou as pessoas, de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Isso é missões. E quem nós estamos aprendendo, estudando sobre a vida de Maria Slessor, né? Essa mulher que dedicou a sua vida a umas tribos nigerianas lá em Calabar, né? Estamos aprendendo sobre o que ela fez, como ela trabalhou, como o Senhor a esforçou, a deu ânimo, a deu coragem, né? Para que ela estivesse enfrentando todas as dificuldades ali e fosse vencedora em Cristo Jesus. A maior vitória, crianças, para o missionário é estar ali no campo missionário fazendo a vontade de Deus, porque na vida dele tem esse chamado e ela foi vitoriosa no chamado dela. Vamos ler o versículo? Lembrando, hoje nós vamos dar continuidade ao período em que Maria esteve em Okyong. Lembra disso? Já falamos disso no outro culto. Começamos a falar, né? Lá no outro culto. Hoje nós vamos ler o mesmo versículo porque daremos continuidade. Lembrando que lá em Okyong existiam três tribos que eram tidas como terríveis, mas eles precisavam ouvir do amor de Deus. E Maria se sentiu envolvida por essa missão, sentiu de Deus que ela tinha que fazer e ela não olhou as dificuldades e foi. Amém? Então nós vamos ler o versículo em Salmo, capítulo 56, versículo 11. Salmo 56, 11, que diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança.
não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos mais uma vez? Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmos 56, 11. Então Maria, diante daquela dificuldade, né, alertada pelo cacique Eiô, né, da tribo de honestidade da tribo de Duque, né, também foi orientada por um amigo dela, um comerciante, que disse para ela: não vá, o povo é terrível. Né? O povo é muito mau, eles passam o tempo todo se embriagando, eles passam o tempo todo procurando guerrear, e se não tem com quem guerrear, eles guerreiam entre eles mesmos, eles são maus. Ainda assim, ela se sentiu envolvida pela vontade de levar a palavra de Deus a esse povo. E os versículos que veio ao coração dela, um foi esse que nós lemos, né, em Salmo 56, mas ela lembrou de mais dois, que foi lá no versículo 3, no mesmo Salmo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, o que nós aprendemos? Existe lá na palavra um salmista que em algum momento da vida dele ele teve dificuldade, ele sentiu medo, mas ele falou: quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti. Esse ti é quem? É o nosso Deus. Então, quem confia em Deus, quem está com toda a sua esperança, todo o seu amor, toda a sua fé, toda a confiança em Deus, ele não será abalado. Vai passar por momentos difíceis, sim. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas Deus estará com ele, vai fortalecê-lo, vai dar estratégia. Nós estamos aprendendo como Maria teve estratégia para lidar com algumas coisas. E muita coragem, crianças. Hoje nós vamos ver como em algumas situações ela foi corajosa. Isso não veio dela, veio do nosso Deus que a fortaleceu. Então, que nós possamos pensar nisso, né? Meditar na palavra do Senhor. No versículo 4 diz: em Deus eu confio e não temerei. Então, quem confia em Deus não precisa ter medo, porque Deus fortalece, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus livra do mal, né? Nós vamos ver tudo isso hoje, né? Na continuidade, no final dessa parte da história de Maria. Mas em tudo, quem a fortaleceu, a deu graça e a abençoou foi o nosso Deus. Amém? Então nós vamos continuar. E você lembra onde nós paramos? Você lembra? Nós paramos naquela parte em que Maria sai, né? Sai dali da tribo onde ela está, né? Na companhia do cacique Éden, que foi um dos caciques que a gente conheceu. Hoje a gente vai conhecer mais dois, porque lá em Oquiongo tem 3 caciques, né? Nessa região tem 3 caciques. Então a gente já conheceu o Éden, né? Da tribo de Equenge, que recebeu Maria, né? De forma diferente do que ela aguardava, do que ela esperava. Ela estava com medo, ela estava nervosa, achando, né, que já fosse ser uma recepção, né, hostil, né, que pudessem hostilizá-la de alguma maneira, né, colocar medo nela, tratá-la mal, mas não foi assim, né, crianças? Vocês lembram que ela foi muito bem recebida? Ela foi muito bem recebida, foi muito bem tratada, já ofereceram para ela uma casa, né, que a tribo chama de choça, e ela pôde ficar ali, né. A fala do cacique era de que ela pudesse ficar ali quanto tempo ela necessitasse, né. Então a gente sabe que ela foi bem recebida nessa aldeia. Mas agora, depois de tudo que ela passou ali, ela recebe uma mensagem de um outro cacique, que está muito
doente, você lembra disso? Ele está muito doente, todos já lá da tribo estão pensando que ele vai morrer, então já estão até se preparando. Lembra que ela fez aquela caminhada, andou pela floresta, e durante essa caminhada pela floresta, a floresta úmida significa sempre molhada, uma floresta quente, porque lá o local é um local muito quente, e ela passou por rios, ela passou por lamaçais e chegou até a aldeia. Quando ela chega lá na aldeia, crianças, ela vai direto para a oca desse cacique chamado Ocur. Vai direto para lá e chega lá realmente. Ela encontra o cacique muito adoentado. Vale lembrar que a tribo está dividida, né? Tem lá os escravos do cacique, as esposas do cacique que estão chorosas, né? Estão chorosos, estão com medo que ele venha a falecer. Por quê? Porque se isso acontece, eles também são mortos. E tem o outro lado da tribo que tem por tradição, né, crianças? Olha, vamos prestar atenção de como esses povos aonde Maria está. É um povo que acredita em feitiçaria, é um povo que festeja a morte de pessoas de maneira diferente e tem por tradição todos aqueles que são ligados ao cacique também têm que morrer. O cacique morreu, então os seus esposos vão ter que morrer, seus filhos terão que morrer, os escravos dele terão que morrer. Então, as pessoas que matam as outras com muita facilidade. Pessoas que acreditam em maus espíritos. Olha quantas coisas que são contrárias à vontade do nosso Deus, que está nessa população aonde Maria está. O Kiongo. Olha quanta coisa que vai contra a vontade do nosso Deus. Não é verdade? E agora ela chegou ali. Ele está realmente doente. Ela dá remédio para ele. Ela ora, ele começa a apresentar alguma melhora, crianças. Ela pede para um mensageiro ir lá em Éden, lá na tribo de Ekenji, para buscar mais remédios. E eles vão e trazem o remédio e ela continua tratando, sempre observada pelo feiticeiro da tribo, ó. Esse povo é um povo feiticeiro, é um povo que acredita em feitiçaria, em maus espíritos. Eles têm um representante disso. Não só a tribo de Ocur, a tribo de Éden também, do cacique Éden e Ekenji também é assim. Então eles são um povo que acredita em feitiçaria, em maus espíritos, que uma pessoa faz feitiçaria para o outro e sucessivamente. Sempre vigiada. Mas a história nos conta, criança, que esse cacique, Ocur, ele começou a melhorar, e logo ele estava restabelecido, com saúde. A família dele, os filhos, as esposas, os escravos puderam se alegrar, crianças. Mas o que trouxe muita alegria para o coração de Maria, lógico, foi a recuperação dele, mas não foi só isso. Sabe o que mais trouxe muita alegria para o coração dela? Eles desejaram conhecer o livro. E quando eles disseram assim, nós queremos ouvir o livro, eles estavam se referindo à Bíblia. Eles estavam se referindo à palavra de Deus, à Bíblia. Maria ficou bastante contente com isso, crianças. Mas ela explicou, não é só ouvir, precisa ouvir, fazer o que o livro diz, obedecer o que o livro diz. Vocês precisam parar de ficar matando outras pessoas sem motivo. Vocês precisam evitar, não causar guerras. E ela foi orientando eles. Falou para eles que ela poderia enviar um professor para estar ali dentro da tribo, junto com eles,
para ensinar sobre o livro, para ensinar como eles devem se comportar e como Deus quer que eles vivam. Crianças, ela ficou muito feliz com essa conquista que ela teve, né? Foi uma conquista que ela teve. Mas crianças, na volta dela, para a cidade, para a tribo de Ekenji, lá onde está o cacique Éden, quando ela chega lá, também encontra o cacique Éden doente. Ele estava muito doente, com muita febre, crianças. Mas quando ela chegou lá, já encontrou um cenário totalmente diferente. Quando ela chega lá, ele havia prendido algumas pessoas, acusava essas pessoas de feitiçaria e dizia que ele estava doente porque haviam feito um feitiço para ele. Nossa, Maria ficou muito brava. Maria falou com ele: você está fazendo totalmente diferente do que nós aprendemos no livro, na palavra de Deus. Deus não quer que você prenda e mate ninguém. Já falei com você, isso é bobagem. Você não está doente porque foi feito feitiço. Você está doente porque talvez tenha comido um alimento podre e não te fez bem e desorganizou o seu estômago. Ou talvez você... Essa conquista que ela teve, né? Foi uma conquista que ela teve. Mas crianças, na volta dela, para a cidade, para a tribo de Ekenji, lá onde está o cacique Éden, quando ela chega lá, também encontra o cacique Éden doente. Ele estava muito doente, com muita febre, crianças. Mas quando ela chegou lá, já encontrou um cenário totalmente diferente. Quando ela chega lá, ele havia prendido algumas pessoas, acusava essas pessoas de feitiçaria e dizia que ele estava doente porque haviam feito um feitiço para ele. Nossa, Maria ficou muito brava. Maria falou com ele: você está fazendo totalmente diferente do que nós aprendemos no livro, na palavra de Deus. Deus não quer que você prenda e mate ninguém. Já falei com você, isso é bobagem. Você não está doente porque foi feito feitiço. Você está doente porque talvez tenha comido um alimento podre e não te fez bem desorganizou o seu estômago. Ou talvez você esteja resfriado e por isso está com febre. Mas isso é uma bobagem, essa questão de feitiçaria. Não tem nada a ver com feitiçaria. Mas ele, crianças, mandou que prendessem essas pessoas e já estava planejando. Já havia preparado o azeite fervendo para derramar nas pessoas para que elas confessassem que haviam feito feitiçaria. Ou quem sabe ele daria algumas ervas venenosas para que essas pessoas comessem. Ai, crianças, pensa como ficou a Maria. Ela ficou bem triste. Porque ela pensou, crianças, nossa, será que eu não estou ensinando direito? Será que eu não estou fazendo nada aqui? Aquelas pessoas estão fazendo totalmente contrário àquilo que Deus ensinou. Ela ficou bem triste, crianças, com aquela situação. Mas ela entrou na choça do cacique, ela orou pelo cacique, ela deu remédio para o cacique Éden, e o cacique Éden, ele foi se recuperando também, ele foi melhorando, crianças. E vocês não sabem, ele teve uma atitude que nunca tinha acontecido por aquelas bandas. Ele soltou seus prisioneiros. Ela ficou surpresa com essa atitude dele. Ele não os matou. Ele soltou seus prisioneiros e deixou que eles fossem embora. Ela ficou muito satisfeita, crianças. Mas ela começou a perceber que demoraria para aquelas pessoas mudarem as suas atitudes. Eles não mudariam as suas atitudes da noite para o dia, crianças. Mas havia ainda um cacique para ela conhecer.
ela já havia conhecido o cacique Éden, né, que foi o primeiro cacique que a recebeu. Depois, ela conheceu o cacique Ocur, que foi aquele que ela visitou. E faltava ela conhecer o cacique Nígere. Faltava ela conhecer esse cacique. E diziam que esse era o pior cacique de todos os três, o mais terrível, crianças. Um dia, ela estava lá na cidade de Ekenji e esse cacique chega com os seus companheiros. Crianças, ele bebeu tanta, mas tanta cerveja. Ele e os seus companheiros beberam tantas cervejas que eles começaram a brigar entre si e esfaquear um ao outro. E nem percebiam, crianças, de tão embriagados. Lembra que eu disse, né? Embriagada é quando a pessoa bebe tanto que ela perde o seu sentido, ela perde a sua razão, ela não tem controle sobre si. Pois é, eles estavam desta maneira, a ponto de um esfaquear o outro. Todos os outros da tribo de Ekenji, eles não se intrometiam. Por quê? Porque sentiam medo. Então eles não se intrometiam. Mas ela ficou olhando aquilo, crianças. Olhando. De repente, sabe qual foi a atitude dela? Ela foi até lá e segurou o braço do cacique Nígere. Segurou e falou com eles assim: parem com isso agora e vão embora para suas casas. Bravo. Crianças, o cacique olhou aquela mulher pequenininha, segurando o braço dele. Ele pensou: eu poderia pegar a minha faca e cortar a garganta dela. Eu poderia dar um pontapé nela. Eu poderia quebrar as costelas dela. Pensando, sabe? Ele pensou assim: criança, eu sou tão mais forte. Poderia fazer tantas coisas agora. Poderia cortar a garganta dela. Poderia quebrar as costelas dela. Poderia dar um bom pontapé nela. Poderia. Mas ele não fez nada disso. Olha, crianças, Deus enchendo o coração dela de coragem e autoridade. Ela foi ali, segurou a mão do cacique e ela não prestou atenção nisso. Que ele era mais forte, que ali ele era poderoso e que ele poderia machucá-lo. O que me pode fazer o homem, como diz o versículo? Não é verdade? Ela crendo em Deus. E aí, crianças, eles resmungaram um pouco, mas obedeceram. Saíram e foram a caminho da aldeia deles. Mas no caminho, crianças, eles encontraram algo na trilha onde eles estavam seguindo. E o cacique Nígere já gritou: feitiçaria! Quando ele gritou feitiçaria, todos pararam. Não quiseram mais caminhar. A Maria, que vinha acompanhando eles para ver se realmente eles iam ela foi correndo e olhou o que tinha lá. Havia ali, crianças, uma planta chamada... Uma planta não, né? Ela já estava meio apodrecida. E ela chamava plátano. E nessa planta, havia um círculo de nozes e uma concha de coco. Sabe quando a mamãe compra aquele coco e ela abre ele para ralar, para fazer algum doce? Pois é, era a casca do coco, né, que a história chama de concha, a casca do coco que estava ali. Ele olhou aquilo ali daquela maneira e disse que era feitiçaria. E quando ele olhou, crianças, ele olhou bravo e já disse assim: vamos voltar àquela aldeia, porque alguém daquela aldeia fez feitiçaria para nós. Vamos! E quando ele disse isso, todos já voltaram querendo armar confusão, guerra com o pessoal da aldeia. A Maria se adiantou a eles, pegou um atalho, né, que é um caminho mais curto, e chegou na frente deles. Quando ela chegou lá nessa aldeia, na frente deles, crianças, ela se pôs na frente deles e falou para eles: parem com essa bobagem.
Nessa aldeia aqui ninguém fez feitiçaria para vocês. Voltem para as suas casas. Mais uma vez eles resmungaram, quiseram brigar com ela, mas obedeceram. E voltaram pela trilha. Quando chegou na aonde estava aquilo ali que eles chamaram de feitiçaria, crianças, eles não queriam passar. Maria tomou a frente, crianças, deu um pontapé naquela casca de coco que ela voou para bem longe e pegou aquela planta, crianças, e colocou nas suas costas e falou, ó, pode parar com essa bobagem, não tem feitiçaria nenhuma, vocês vão para suas casas e eu vou levar essa planta comigo, vou plantar no meu terreiro, no meu pátio. E assim ela fez, crianças. E o cacique, ele olhou aquilo, nossa, como ela é corajosa, ela enfrenta a feitiçaria. Ela poderia ser amaldiçoada, ela chutou. Eles ficaram todos surpresos, crianças, e fizeram o que ela falou. Foram embora, cada um para as suas casas, como ela disse. Mas, crianças, vocês pensam que essa história acabou? Desse pensamento desse Nígere? De maneira nenhuma. Crianças, passou-se um tempo, e ele mandou mensageiros até Maria, pedindo para que ela entregasse para ele a planta plátano, para entregar para ele, né, a planta plátano, porque ele queria produzir um remédio, porque ele agora está doente. Ela disse assim, né, não era de se esperar, né, bebeu, até não se aguentar, a trocar os pés, a estar embriagado de maneira a perder os sentidos, tinha que realmente ficar doente mesmo, né? Mas o cacique Éden disse para ela, Maria, você tem que entregar essa planta, porque se você não entregar essa planta para ele, ele vai declarar guerra contra nós. E a Maria entregou a planta, crianças, mesmo sabendo que eles queriam aquela planta para fazer feitiçaria. Tinha horas, crianças, que não tinha que a Maria pudesse fazer. Tinha momentos que ela tinha que ceder, né, aos costumes que aqueles homens tinham. Ela não concordava com aqueles costumes. Sabia que estava contra a palavra de Deus. Mas as pessoas não mudam os seus costumes de uma hora para outra. Suas tradições, crianças, são regras de vida que as pessoas têm, que vão passando de pai para filho, de pai para filho. E essas coisas não mudam de um dia para a noite. Essas coisas demoram, levam tempo para mudar. E, crianças, foi enviado um terceiro mensageiro. Esse terceiro mensageiro trazia notícias de que o rei Nígere, ele ia declarar guerra contra Equenche. Já estava tudo preparado. E quando ela ficou sabendo disso, crianças, ela se entristeceu muito. Muito, muito. Ela entrou dentro da casa dela, né, da choça dela, dobrou o joelho, crianças, e foi orar. Ela falou com Deus assim, Senhor, eu tenho me esforçado muito, tenho feito tudo o que posso para ensinar esse povo a tua palavra e a maneira com que o Senhor quer que eles vivam. Mas tenho percebido, Senhor, que tem coisas que eu não posso fazer e que somente o Senhor pode evitar a guerra. Ela fez essa oração, crianças, e não demorou muito tempo. Chegou mais um mensageiro, e esse mensageiro dizia que Nígere, ele havia desistido de guerrear. Crianças, quando ela ficou sabendo disso, ela ficou muito feliz, porque ela entendeu que quem livrou aquele povo ali daquela guerra foi o próprio Deus. Ela não sabia como,
nem por quê, mas Deus havia livrado aquele povo ali da guerra. Crianças, ela pensava muito de como ela poderia ajudar aquele povo, de que maneira ajudar aquele povo. Ela começou a pensar, crianças, que de repente, se tivessem oficinas ali naquelas aldeias que ensinassem aquele povo um ofício, uma profissão, talvez eles mantessem a cabeça deles ocupadas e evitassem de se envolver em guerras, em brigas, evitassem de passarem dias e dias se embriagando. E crianças, esse esforço dela, essa preocupação dela, teve um efeito. Muito tempo depois, foram criadas escolas oficinas dentro daquelas tribos, onde ensinavam profissões para aquele povo ali. Crianças, a Maria, ela teve uma promessa do rei Éden, né, do cacique Éden, de construir para ela uma casa, crianças. E ele sempre havia prometido de construir essa casa para ela, mas toda vez que ela tocava no assunto, eles iam empurrando, amanhã, 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 né? E ela resolveu, ela mesma ia construir a casa. Então, como que ela fez? Primeiro, ela começou a produzir os blocos. Então, ela fazia os blocos e colocava ao sol para secar. Depois, ela resolveu limpar o terreno aonde ela construiria a casa. E eles começaram a observar ela, né? Uma mulher fazendo serviço de homem. Eles ficaram envergonhados, crianças, e resolveram ajudá-la. Então, eles começaram a trabalhar junto com ela. Levantaram a casa dela, crianças, 2 quartos bem grandes. Fizeram as paredes de blocos, cobriram a casa dela, crianças, com uma folha, que era uma folha impermeável. Trançavam essa folha e cobriram toda a casa dela. Fizeram o telhado. Fizeram também, crianças, uma chaminé interior dentro da casa dela. Mas por fora, essa chaminé, ela era toda feita de pedra. Outra coisa, crianças, ela teve estante para guardar todos os livros dela. Estavam pendurados alguns pratos, algumas panelas, alguns utensílios para ela cozinhar. Outra coisa também, crianças, que havia ali na casa dela era a cama. Ela tinha uma cama feita de madeira para que ela pudesse dormir. Crianças, a casa dela ficou linda, tão linda, que começou a correr naquela região que a Maria Branca agora estava morando em um palácio, crianças. Talvez se nós olhássemos, né, a casa dela, nós diríamos que era uma casa muito simples, uma casa muito rústica, mas para aquele povo ali, crianças, era um palácio. Também, crianças, um outro cacique da aldeia de Taco havia prometido para ela que construiria uma igreja. Crianças, ele ficou sabendo que haviam construído para ela uma casa tão linda que eles chamavam de palácio, a ponto de um outro cacique de uma outra aldeia viajar 4 dias só para ver a casa dela. Ele ficou sabendo de tudo isso e mandou chamá-la. E aí ela foi até essa aldeia chamada Itaco. Quando chegou ali, o cacique daquele lugar mostrou para ela um terreno, crianças, e disse para ela assim, ó, esse terreno aqui é o terreno que eu separei para construir a igreja. Vamos começar? Crianças, Maria ficou muito feliz e começaram a construir a igreja. Da mesma maneira, crianças,
construíram as paredes de bloco. Tinha 7 metros a igreja, crianças. Eles construíram o chão, também era de blocos, e os bancos da igreja também eram de blocos. Cobriram a igreja, crianças, com a mesma folha que foi coberta a casa dela, impermeável, não molhava. Ai, como a Maria estava feliz. Chegou o dia do primeiro culto, crianças. E quando aconteceu esse dia, ela pensou, tem que ser um culto bem especial. E aí, crianças, ela lembrou que haviam mandado para ela, lá da terra natal dela, de onde ela veio, uma caixa de roupas. E pediu para que buscassem. E ela abriu a caixa, crianças. Haviam roupas de todo tipo, de vários tamanhos. Então, para um, ela deu uma jaqueta, para outro, ela deu calças, para outro, ela deu saias, deu lenços para algumas mulheres, chapéus para alguns homens, de maneira que todos tinham uma peça nova para frequentar o culto. Crianças, ela disse para o povo daquela aldeia, não podem trazer armas na casa de Deus. Nenhum homem entrou no culto armado. Deixaram suas armas fora da igreja. Ela ensinou, crianças, um hino para eles, louvaram a Deus naquele dia, naquele culto, e também, crianças, ela falou do amor de Deus, do plano do Senhor de salvação, de como Deus os amava, como Deus queria que houvesse uma transformação no coração deles, né? Que eles mudassem a maneira deles de se comportar, deixassem aquelas tradições familiares para viverem conforme as ordens de Deus. Crianças, ela ficou muito feliz, porque depois chegou aos ouvidos dela notícias de nativos que haviam deixado de crer em feitiçaria, já não criam mais em feitiçaria, também já não criam mais em maus espíritos. A palavra do Senhor estava entrando naquelas tribos e estava transformando vidas, crianças. É assim que acontece. Deus anima as pessoas, envia as pessoas e Deus vai usando as pessoas como instrumento dele para que a palavra do Senhor chegue aos corações dos necessitados. Foi assim, lá na região de Ocongo, onde haviam 3 caciques, o cacique Éden, o cacique Ocur, o cacique Nígere, que Deus fez uma grande obra na vida de Maria. Pensa que terminou? Não, crianças, não terminou não. Semana que vem, a tia Bruna vai dar continuidade à história da vida dessa mulher que foi usada por Deus para fazer a vontade de Deus. Continue acompanhando conosco, porque é uma história verdadeira de uma mulher que se dedicou a fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais este dia, Senhor, aprendendo de Ti. Obrigada, meu Deus amado, por tudo que o Senhor fala e nos ensina. Nos ajuda, meu Deus, a sermos corajosos, Pai amado, para fazer a Tua vontade, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco, confiando em Ti, Pai amado, Senhor, e fazendo a Tua vontade, meu Deus, sempre animados, assim como era Maria. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus queridos? Um beijo e até o próximo culto.